Boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Três Rios, a rádio da família, 150 kHz, servindo a comunidade terriense há mais de 70 anos. Agradeço ao Boy, ao Márcio, toda a atenção e auxílio na divulgação da doutrina dos Espíritos e toda a equipe técnica da Rádio Três Rios também. Essa doutrina maravilhosa que está baseada nas mensagens e exemplos deixados por Jesus para que trilhássemos o caminho do bem. Boa tarde também aos nossos amigos da Seja, companheiros de jornada na experiência da carne. A todos uma tarde maravilhosa. Hoje, como todos os sábados em que aqui estou, dou sequência nas mensagens que estão no livro Vida Plena, psicografado por Divaldo Franco, pelo espírito da nossa benfeitora Joana de Ângeles. Este é o programa Uma Razão para Viver, promovido pela Sociedade Espírita Joana de Ângeles. Para quem não nos conhece, nosso endereço é Travessa Paulino Alves Tavares, número 145, próximo aos prédios do Vila Nova, em Vila Isabel. Venham conhecer o nosso trabalho. Aguardamos vocês para uma visita. Hoje o nosso estudo é o último capítulo deste livro. É a última mensagem desse livro que a gente tem acompanhado, que é o Vida Plena. E ele recebe o título, chama-se Missiva de Amor. Lembrando que missiva é carta, que é quanto tempo que a gente não usa essa palavra, e nem se usa mais escrever cartas. A gente já vai direto na internet, no Facebook, no WhatsApp, Instagram e outras mídias, né? Então, vamos sentir falta das mensagens. Quando eu estava estudando, eu estava me despedindo do livro. Aí eu estava pensando que eu vou sentir falta dessas mensagens, que são mensagens maravilhosas da nossa benfeitora Joana de Ângeles. Lembrando, para quem está ouvindo pela primeira vez, esse livro ele contém 30 mensagens e todas elas baseadas nos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. O meu nome é Nádia e aqui estamos com vocês, aprendendo juntos. A nossa benfeitora começa a sua missiva, a sua carta de amor. O primeiro parágrafo, ela nos diz: considerando-se as inestimáveis conquistas odiernas, ou seja, as conquistas modernas, da vida moderna, dos nossos dias de hoje, quantas novidades, desde a época em que Jesus esteve conosco, quanta coisa já aconteceu, quantas modernidades, o homem já descobriu. Hoje, como vivemos de forma diferente daquela época.
aqueles homens eram simples, e principalmente aqueles que Jesus escolheu, homens simples, rudes, mas homens honestos, homens decentes, mas, como todos nós, imperfeitos ainda, para ouvir realmente a boa nova, as mensagens que Jesus nos trouxe. Então, cresce estar no apogeu das glórias aneladas, ou seja, nós achamos que chegamos ao topo, que estamos para lá de melhores, mas na verdade, como ela diz aqui, nada obstante, a dor expressa-se concomitantemente, exaurindo existências programadas para a plenitude. E as paisagens humanas parecem perder-se no caos que toma conta de tudo. Realmente estamos vivendo, apesar de toda a modernidade, todas as benesses, tudo que a gente já conquistou como humanidade, ainda há muito sofrimento, há muitas dores, ainda existem guerras, existem coisas muito desagradáveis ainda, coisas que ainda não passaram, porque nós ainda não aprendemos. Nós estamos aqui para aprender. A impressão que temos é que, como ela disse aqui, que o caos toma conta de tudo, porque parece que a violência cresce a níveis estratosféricos, a solidão das pessoas, a tristeza que você vê em muitas pessoas, a fome, são coisas que tocam as pessoas que têm um pouquinho a mais de sensibilidade, e a gente se sente meio que como se o mundo tivesse tudo todo desarrumado, um verdadeiro caos. E ela nos diz, continua nos dizendo, os sorrisos festivos apresentados nos veículos de comunicação que são oferecidos à sociedade feliz são máscaras que disfarçam ou ocultam graves dilacerações do sentimento e da esperança. Verdade. Nas mídias, todo mundo é feliz, bonito, alegre, mas na verdade nós sabemos que não é assim. Muitos daqueles que estão ali trazem feridas profundas no seu íntimo e que, de alguma forma, eles não conseguem revelar-se totalmente e nem conseguem apagar, curar essas feridas. Aí usam, como ela disse, máscaras para disfarçar os seus verdadeiros sentimentos. Continua ela. Sonhos acalentados com as ambições da felicidade convertem-se em terríveis pesadelos que retiram a bênção do repouso onírico. Quantas pessoas não conseguem dormir realmente? Precisam às vezes de vários comprimidos. Muitas vezes nem os remédios estão dando certo. Como que a gente escuta as pessoas reclamarem? E o que é isso? É justamente essa sensação de caos, essa sensação de estar perdido, de
de ter a sua vida, parece que a sua vida vai por água abaixo, são muitos compromissos e às vezes a gente perde muita coisa que a gente deveria observar e que a gente não vê porque a gente está sempre correndo de um lugar para o outro. Então a gente vai sepultando esses sentimentos, vai guardando uma porção de coisas, às vezes muitas mágoas, e isso vai nos fazendo mal. Mas, como ela disse, nas mídias, todo mundo está muito feliz. É verdade. Há manifestações de ternura e de amor no Festival Primaveril da Juventude, que se convertem em libações destrutivas ou ânsias insaciáveis de prazeres desmedidos. Infelizmente, a gente vê os nossos jovens estão bebendo muito, estão usando muita droga, estão fazendo coisas que a gente não gostaria de ter notícia de que está acontecendo, mas infelizmente a gente vê isso, a gente ouve falar, às vezes na nossa própria família, e é muito triste, como ela disse. Essa época tão bonita de realizar sonhos, de estar descobrindo o mundo, muitas vezes se convertem em verdadeiros pesadelos, em autodestruição, na busca, na ansiedade por prazeres que são desmedidos. Infelizmente, ela continua. O organismo humano, embora a sua sublime e complexa engenharia organizadora, possui limites de resistência que não podem ser ultrapassados. E realmente, a gente vê os nossos jovens ultrapassando vários limites. Vários limites. E o nosso corpo, ele tem limites. E nós sabemos disso. Então, ultimamente, a gente vê muitas pessoas muito jovens, morrendo jovens, ou em acidentes, porque exageraram na bebida ou em outras coisas. E se perdem completamente. E realmente dá um aperto no coração de pensar que às vezes pode ser nossos filhos, pode ser nossos sobrinhos, podem ser filhos de amigos, pessoas que às vezes a gente viu nascer, foi visitar, levou presente, e hoje a gente vê em situações complicadíssimas. Infelizmente, como ela disse, apesar do nosso corpo ser sublime e ter uma engenharia muito complexa, nós possuímos limites. E esses limites não devem ser ultrapassados. Tudo que é demais, tudo que excede, não é bom. A gente tem que sempre ter bom senso, tem que procurar sempre o meio termo para resolver uma série de questões que nos apresentam, que a vida nos apresenta. Continuando ainda, ela diz: a mente em desvario, ou seja, sem lucidez, delirando às vezes, utiliza-se do corpo como se fosse a máquina inquebrável e injustificável, equivocando-se quanto às próprias forças de manutenção e disparando ondas de desequilíbrio vibratório
e termina por deteriorar-se, desorganizando todos os esquemas elaborados de preservação do conjunto. Ou seja, todos esses desajustes, esses excessos cometidos vão mexer com o nosso equilíbrio vibratório. Lembrando que nós somos matéria, mas também somos energia. Nosso pensamento é energia, sentimentos são energia. Então, devido a esse descontrole, essa vibração que era para ser muito boa devido à organização material do nosso corpo, como há uma quebra nessa organização, há uma quebra pelos excessos, isso vai deteriorando não só o corpo, como a mente, o espírito, e atrapalhando a nossa evolução, fazendo com que a gente retroaja não, fazendo, porque o espírito não retroage, o que aprende está aprendido, mas podemos estacionar. Ela continua: tudo brilha e exterioriza a beleza no cosmos, quando se tem sensibilidade para perceber, exaltando o Criador. Mas, como eu disse, vivemos tão atribulados, numa correria, as pessoas estão tão imersas em si mesmas que não percebem os outros e não se dão conta da dimensão real em que nós estamos vivendo. Então perdem uma porção de detalhes. Toda essa beleza do cosmos que exalta o nosso Criador, tudo que está na Terra, tudo que foi criado, nosso próprio corpo é um exemplo disso. Uma máquina que funciona, não máquina em termos grosseiros, mas funciona com perfeição, quando está tudo equilibrado. Mas, como nós, muitas das vezes, não temos essa dimensão não temos a dimensão de que não devemos exceder os limites, não devemos ultrapassar certos limites, nós acabamos perdendo uma série de coisas. Ela continua falando sobre as belezas, céus estrelados de diamantes fulgurantes que se apagaram, mas cuja luz ainda está irradiando claridade nos espaços infinitos. Ou novíssimas estrelas que se apresentam em primeira grandeza, invitando a reflexões profundas, são ignorados os mundos que exaltam a grandeza de Deus. Tudo isso nós vamos nos perdendo, a gente não se dá conta. Quantas estrelas, quantas luzes que estão viajando, de estrelas que já desapareceram, mas que ao desaparecer levaram vida para outros. Vários elementos foram levados para o espaço, levados para provavelmente outros mundos. E várias estrelas novas também estão sendo criadas. Isso tudo mostra como Deus é imenso, é infinito, e nós nos perdemos sem apreciar nada disso, porque não nos damos conta de que mundo maravilhoso que nós vivemos, apesar de todas as coisas que muitas vezes para nós são ruins,
Mas de qualquer forma, em tudo que é criado, tudo que foi criado por Deus, foi criado para que a gente tirasse, ou os problemas, que a gente tirasse uma lição e aprendêssemos para evoluirmos para mundos melhores. Irradiações do divino amor que mimetiza assume forma, né? Que mimetiza tudo e todos, facilitando a realização emocional para a harmonia, convertem-se por imprevidência em tormentos elaborados pelo egoísmo e pela ignorância das leis do equilíbrio cósmico. Com certeza. Todas essas irradiações, tudo é o amor de Deus, que nos leva para a harmonia, para a perfeição. É o que a gente busca ao longo do tempo. Mas devido às nossas imprevidências, isso vai se transformando em tormentos que são elaborados pelo nosso egoísmo. O nosso não olhar para os outros, achando que só nós podemos ter isso ou aquilo, enquanto outros não podem, não devem. Isso porque nós ignoramos essas leis do equilíbrio cósmico, quebramos elas. Complexos instrumentos e sublimes arpejos favorecem a composição sinfônica da alegria de viver. Arpejos são sons, são séries de 3 ou mais sons que formam um acorde, executados em seguida um ao outro, de modo mais ou menos rápido, geralmente em instrumentos de corda, que se transformam em uma sinfonia alegre para a vida. A vida é uma sinfonia de beleza e alegria. Basta termos essa visão de que esse mundo, apesar de ter sido criado para que nós aprendêssemos, e muitas das vezes nós não conseguimos aprender pelo amor, aprendemos pela dor. Esses instrumentos criados por Deus, eles favorecem a nossa vida que deveria ser feliz, e muitos de nós a ver com muita tristeza, muita tristeza, muito desamor, muito desapego a si mesmo, aos outros. Nós precisamos, com certeza, aprender a amar. E nós aprendemos a amar a nós mesmos, para depois amar os outros. Mas quando isso se torna patológico, amamos demais a nós mesmos, não devemos nos amar, nos respeitar, mas devemos pensar que o outro também precisa disso. Aí ela continua dizendo: a insatisfação, que muitos vivem insatisfeitos com tudo, porém, filha da inveja e da corrupção interior, ou seja, a inveja, a corrupção interior, nós mesmos produzimos isso, gera a competição infeliz, e a ambição decreta o ódio destrutivo, que se encarrega de aniquilar a paz e o companheirismo nobre, gerando desarmonias nos grupos, famílias e dando lugar a guerras lamentáveis. Caramba, é como se a gente estivesse olhando, assistindo
vendo os jornais as coisas que acontecem devido a tudo isso. A inveja, a corrupção interior, que vai gerar competição, e a competição vai gerar ambição, porque cada vez você quer mais, mais e mais e mais. Essa ambição vai te levar ao ódio, que é destrutivo e é capaz de aniquilar a paz da sua vida. Gera desarmonias entre os grupos, entre as famílias, entre os companheiros, tudo. E vai, como a gente tem visto, guerras lamentáveis, que não se consegue chegar a um consenso, sentar e conversar. Estamos no século XXI e ainda existem guerras que não conseguem se resolver com a palavra, sentar, fazer acordos, conversar e resolver. Infelizmente, ela diz: olhai em derredor, olhai ao redor, espíritos queridos, e anotareis os paradoxos em que a maioria dos seres humanos se acotovela, em faina tormentosa. Trabalho é isso. Trabalhamos o tempo inteiro. No trabalho desgastante, essa faina interminável. Quantas pessoas trabalham? Umas não têm trabalho e outras trabalham por demais. Então, como ela disse, tudo que é demais desgasta, porque nem você pode ficar totalmente sem fazer nada e nem fazer excessivamente. Quantas pessoas são apegadas ao trabalho de forma patológica até, excessivamente. Não dão atenção à família, não dão atenção aos filhos, não dão atenção aos amigos, não dão, simplesmente só trabalho, sem, não se preocupam com a sua espiritualidade, não se preocupam com os outros, apenas trabalham. Infelizmente. Não vos deixeis atrair pelas vitórias de Pio, sem significação real. Essa é um personagem que a vitória quase sempre traz prejuízo tanto ao vencedor quanto ao derrotado. É quando você tem aquele embate que nenhum sai ganhando. Na verdade, a perda para os dois lados. É isso que ela quer dizer com vitórias de Pio. Nosso herói modelo nasceu, olha bem, nosso herói modelo nasceu em modesta manjedoura, entre animais domésticos, assessorado pelos anjos, e morreu numa cruz de impiedade, abraçando a humanidade com seu inefável amor. Sois filhos do coração fiel a Jesus, o amor não amado, e nunca sentireis a solidão devastadora, porque em seu nome estaremos os vossos guias espirituais auxiliando-vos. Ou seja, não devemos achar que estamos sozinhos, porque não estamos. Jesus e Deus nos amam tanto que os seus guias espirituais, seus protetores, seus anjos da guarda estão sempre nos auxiliando, sempre do nosso lado. Muitas vezes, devido a essa loucura de correria, de querer estar além o tempo todo, nós não conseguimos escutar os conselhos que eles nos dão. Retornando então, mais uma vez, boa tarde,
dando sequência, mas antes de darmos sequência à nossa mensagem, eu vou falar um pouquinho sobre a nossa casa espírita. Falar, por exemplo, que nós temos reuniões públicas segundas e quintas, das 8 às 21 horas. Temos também o atendimento fraterno, que você pode acessar nossa página no Facebook, pode marcar um horário. O atendimento fraterno é aquela conversa que você não consegue às vezes ter com alguém da sua família ou com um amigo. Você pode estar indo lá, conversando conosco, que podemos, quem sabe, te ajudar e quem sabe não, provavelmente, ao falar para uma pessoa que você não conhece, talvez alivie o seu coração e você vai se sentir melhor. Então, você pode marcar na segunda ou na quinta-feira. Aí você deverá chegar, pelo menos, você deverá chegar às 19 horas, para que você possa ser atendido por um dos nossos atendentes, um dos nossos irmãos, que vai te dar o suporte que às vezes você está precisando. Ou seja, falar com alguém, desabafar. Esse que é o atendimento fraterno. É um dos trabalhos que nós fazemos. Nós também trabalhamos com a evangelização de crianças. Temos 3 turmas e concomitantemente evangelizamos as mães também. Então existem 3 salas onde crianças até 10 anos são distribuídas nas salinhas e nós trabalhamos a doutrina espírita de acordo com a idade, né, na sequência que eles possam entender, e as mães também. E nós oferecemos almoço para as crianças e damos cesta básica mensalmente para as mães. Aí contamos com a colaboração de vários amigos, pessoas que nos ajudam, levando alimentos não perecíveis quando nos visitam, mandando de alguma forma, ou levando à casa espírita, ou mandando por alguém, ou deixando recado, pedindo para buscar quando a pessoa não tem condição. E para mantermos a nossa casa, nós fazemos um bazar de roupas usadas a cada 2 meses, ali perto em frente ao Ponto Frio, perto da Livraria Espírita. A cada 2 meses nós fazemos um bazar para mantermos a casa, porque nós não temos renda. Então nós fazemos um bazar de roupas usadas e aceitamos roupas usadas em bom estado para que a gente possa vender a preços acessíveis para a população de maneira geral. Então, se você tiver roupas em bom estado que você possa nos doar, nós aceitamos de bom grado, de bom coração. E aceitamos também sua doação de alimentos não perecíveis, caso você queira nos doar. Também realizamos um outro trabalho, que é o enxoval, o primeiro enxoval do bebezinho, da mamãe carente. Então nós já realizamos essa atividade há muitos anos e nós fazemos o dia 29, que é o dia do aniversário da mãe Ritinha, ela que começou esse trabalho aqui há muitos anos atrás, ali na antiga maternidade Dr. Walter Gomes Franklin, e até hoje nós fazemos. Outras casas também realizam essa atividade de doar o primeiro enxoval do bebê. Então nós recebemos peças de enxoval
o ano inteiro. E no dia 29, que é o dia do aniversário dela, nós fazemos um chá de bebê. E nesse chá de bebê, a pessoa vai nos visitar, vai lá, né, para nos visitar, leva um presentinho de bebê. Pode ser um pacote de fralda, um lencinho umedecido, um bodezinho, um pagãozinho, uma toalha, coisas que bebês, para a gente colocar nos enxovais. Aí a mãe vai lá, faz um cadastro, a gente acompanha direitinho, e quando chega próximo ao nascimento, a mãe vai para buscar, ou se às vezes ela não tiver condição, ela manda alguém da família, né, com o documento que a gente dá. E é muito, muito bom. E nesse chá a gente recebe presentes, né, para colocar no enxovalzinho, no kit de enxovalzinho para os bebês. Aí a gente tem uma confraternização. No final do ano também nós fazemos as bolsas de Natal. Aí trabalhamos o ano inteiro, né? Chega nesse mês a gente já está com as crianças adotadas, né? Os padrinhos já pegaram as crianças e a gente oferece, né? Os padrinhos dão a cesta de Natal, a bolsa de Natal das crianças. Aí geralmente é brinquedo, roupa, biscoito, toalha, material de higiene, calçado, para a gente fazer o Natal deles um pouco melhor. E é muito bom. Então, assim, são atividades que nós realizamos. A evangelização acontece todo domingo. Todo domingo nós estamos lá, a partir das 9h30. Se alguma vez você tiver interesse em visitar, ver o que nós fazemos, sinta-se à vontade. 9h30 nós estamos realizando essas atividades todos os domingos. Esse mês em especial nós tivemos, esse domingo agora, nós não teremos atividade na casa, mas estaremos trabalhando, estaremos levando as crianças, conseguimos uma doação para levarmos as crianças para o cinema. Aí eles vão estar depois na praça assistindo aquele evento que vai ter lá de circo. E a gente já conseguiu ônibus, progresso nos do ônibus, conseguimos apoio do cinema e vamos levar as crianças. Aí não haverá atividade no domingo, mas novembro está aí. E lembrando também, novembro é o nosso mês espírita. Aí todo sábado haverá palestra, a partir das 19h30. Haverá palestra e após a palestra a gente faz uma confraternização. Todo sábado, então, teremos palestrantes. Então, só no mês de novembro que nós temos as palestras de segunda, quinta e no sábado. E vocês estão convidados. Apareçam lá, no sábado às 19h30. Então, todo sábado do mês de novembro teremos palestras. E as outras nos horários normais e o atendimento fraterno. Ok? Então, vamos continuar a nossa atividade aqui, dando sequência no nosso texto, que como eu disse, é a última mensagem desse livro que a gente tem acompanhado já há um bom tempo, porque não é todo sábado que eu estou aqui, é um sábado por mês. Então, continuando. Cultivai a alegria, esparzindo esperança e consolo por onde passardes, acolhendo no coração
com o dulce das palavras de carinho, e acumulareis tesouros de inalienável significado. Uni-vos em família, olha bem, uni-vos em família, entoando o hino da fraternidade sem fronteiras, sem qualquer preconceito, estareis conectado com o inefável companheiro que nos espera há 20 séculos. Brilhe a luz do amor e exultai nessa hora grave da sociedade terrestre. Realmente, nós sabemos que estamos passando por momentos muito difíceis, mas por isso devemos cultivar a alegria e espargi-las por todos e para todos, para que quando as pessoas nos vejam, nos sintam e sintam essa presença, essas vibrações de amor e de alegria e de fraternidade, e principalmente com os nossos familiares. A família é uma bênção que Deus nos deu. Vamos cultivá-la com muito amor. Todos somos diferentes, não somos todos iguais. Sempre temos os difíceis, os complicados, mas se tivermos paciência, se tivermos amor no coração, fraternidade, nós superaremos essas diferenças. É isso, por isso que nós devemos sempre nos lembrar do nosso amado Jesus, porque Ele sempre vai nos dar a direção. As suas mensagens sempre nos dão a direção correta. Ela diz, estáis chamados a trabalhar na sua vinha de luz. Testemunhos de fidelidade ser-vos-ão exigidos. Renúncias e silêncios íntimos multiplicar-se-ão. No entanto, não conseguirão diminuir o entusiasmo e nem a aventura por haver sido convidado a essa ágape de redenção. A ágape é a festa dos primitivos cristãos, que consistia em uma refeição comum com a qual era celebrado o rito eucarístico. Era uma coisa simples, como sempre deve ser, mas que nos redime diante de Deus, diante do Cristo. O mundo de Mamon ainda não o entende. E tudo deposita no ter, no gozar, no reter. A ilusão de eternidade da juventude, do gozo, da posse, do destaque social anestesia o entendimento e o raciocínio de muitos. Mas o suceder do tempo é inexorável e o momento chega exigindo reflexão e mudança. Talvez um pouco tarde, apesar disso, sempre há uma possibilidade para recomeçar, para redimir-se. Nós devemos nos lembrar que apesar que essa grande ilusão, principalmente o jovem, de que vão viver eternamente, as pessoas não pensam. E muitos, olha bem, não só os jovens, muitos ainda não evoluem, apesar de terem idade, ainda se consideram naquela fase extremamente juvenil, achando que tem todo o tempo do universo. Temos sim. Nós temos uma vida e várias existências, mas essa existência, ela é finita. Ela tem término. A cada existência que viemos passar aqui, viemos para aprender. E nós não viemos para sofrer, mas viemos para aprender lições que vão nos levar para um mundo melhor, o mundo para o qual a Terra está passando, de mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. Por isso que ela fala que
a ilusão de eternidade, da juventude e do gozo, da posse, do destaque social, anestesia o entendimento e o raciocínio de muitos. Aí só depois de um certo tempo, e às vezes nem sempre, o tempo vai fazer com que determinadas pessoas entendam que o tempo é inexorável e que os momentos chegam que temos que refletir, mesmo que seja tarde. Às vezes a gente não tem muito tempo, não temos tempo de pedir perdão, não temos tempo de abraçar o nosso filho, de falar com carinho, com cuidado para com os nossos idosos, os nossos pais, nossos avós, nossos tios. Muitas vezes as pessoas não têm esse carinho, perdem isso. E não temos tempo também de olhar para os nossos animaizinhos de estimação, que às vezes estão lá ou estão por aí jogados na rua, sem que ninguém dê atenção para eles. Algumas pessoas estão, mas não são tantas, porque são tantos que são jogados, né? E os nossos velhos, nossas crianças, nossos idosos, nossos pais, nossos avós, nossos tios mais velhos, nós temos que pensar neles, temos que dar atenção realmente. A pessoa que às vezes nos ofendeu ou que nós ofendemos, devemos, como disse Jesus, enquanto estamos caminhando aqui, devemos procurar pedir o seu perdão. A nossa parte é pedir o perdão. Se a pessoa não aceitar, aí já não é conosco. Nós fizemos a nossa parte. E uma outra coisa, apesar de muitas vezes a gente despertar muito tarde, nós sempre devemos pensar que há sempre uma possibilidade de recomeçar. E há sempre a possibilidade de uma nova reencarnação, para a gente fazer o resgate do que nós não conseguimos resolver. Então, nunca é tarde, na verdade, para a gente começar a se redimir das coisas erradas que a gente sabe que a gente comete todos os dias. Vós outros ouvis a brisa cantante que sopra das margens do mar da Galileia, chamando-vos suavemente para que seja hoje o dia da iniciação, caso ainda estejais aguardando. Ainda tem tanta gente dormindo. E se já trabalhais, estimulando-vos a vencer o cansaço, a ardência do dia ou a friagem do entardecer. Permanecei atentos e cuidadosos com a musicalidade especial que nunca mais desaparecerá da Terra. Porque a Terra está passando por uma transição e ela vai vibrar de uma outra forma. E, aliás, ela sempre vibra de várias formas. E a próxima vibração que ela estará passando não vai voltar. E muitos não vão reencarnar aqui. Muitos de nós. E ela continua. Não se evada, não tergiverseis, ou seja, não use subterfúgios, não invente desculpas ou pretextos para fugir desse momento tão precioso. Não temais, ou seja, não devemos temer e evitá-lo porque ele vai acontecer.
Nossas vozes abafarão os ruídos da alucinação deste momento. Em toda parte, e uma suave emoção de ternura embalará a terra. Tende ânimo e dai-vos ao amor. Ou seja, essa musicalidade especial, ela não vai mais desaparecer. A tendência é passarmos e evoluirmos. Tudo no mundo está em processo de evolução. E por isso, nós não devemos desanimar, não devemos fugir, não devemos apenas inventar desculpas ou pretextos, porque as nossas vozes vão abafar os ruídos da alucinação. Todo esse momento que nós estamos vivendo, essa vida complicada, esse caos que está envolvendo a todos, isso vai desaparecer, porque serão tantas vozes que se levarão cantando músicas suaves, falando de amor, de fraternidade, de solidariedade. E esse momento, ele vai se expandir para todo o universo, para a Terra toda. Esse momento, ele vai se expandir. E nós não devemos duvidar disso, muito pelo contrário. Devemos ter ânimo, devemos procurar amar mais, porque devemos também procurar nos instruirmos mais, procurarmos viver esse momento, que num momento é aflitivo, sabendo que ele vai passar, porque Deus não nos desampara, Ele está sempre ali, enviando seus emissários, nosso anjo da guarda, nossos protetores, os espíritos simpáticos a nós estão sempre ali nos auxiliando. Porque apesar de vivermos numa fraternidade, nós temos que entender que a evolução, ela acontece em nós. Nós só podemos mudar a nós mesmos. Nós não podemos mudar ninguém. Então, nós temos que ter um olhar diferente para aquele que não está com o mesmo entendimento que nós estamos agora. Muitos ainda estão, porque todos estão, é como se a vida fosse uma grande estrada. E nós todos caminhamos por ela. E nós sabemos que cada pessoa tem um ritmo. Cada ser tem um ritmo, porque tudo que está na Terra está em evolução. Até os minerais, tudo. E vai evoluindo, passando para reinos diferentes, e vamos vencendo certas etapas. Mas temos que entender que nossa evolução, ela é pessoal, intransferível. O que eu cometi de erro, eu não posso pedir que alguém
que alguém cumpra esse erro por mim. Eu preciso resolver eu pessoalmente, eu mesma. Mas se todos começarem a pensar em resolver suas próprias questões, saber que está errado, porque nós sabemos que estamos errados, nós sabemos quando erramos. Não é? Nós sabemos, Deus nos colocou essa consciência, Deus nos colocou uma centelha do seu amor divino. Então nós sabemos quando erramos, nós sabemos o que é o bem, o que é o mal, nós temos consciência disso, sabemos disso. Então nós não podemos e nem devemos desanimar. Devemos sempre lembrar que Jesus, apesar de tudo o que ele viveu, ele nasceu num lugar pobre, uma família pobre, nasceu entre animais domésticos e ele morreu na cruz, mesmo assim pedindo para que Deus nos perdoasse, porque nós não sabíamos o que estávamos fazendo. Quantos não sabem o que fazem e continuam praticando o mal? Ainda assim insistem no erro. Então assim, devemos continuar nessa vida, apesar de vivermos momentos difíceis, cultivando alegria, levando esperança para aqueles que precisam muito, olhar nossos companheiros, as pessoas que estão ao nosso lado, às vezes estão precisando de uma palavra, de um abraço, às vezes até de um olhar, de um sorriso, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, porque isso vai nos elevar como seres e vai ajudar a outros, que alguns vão nos seguir, se dermos exemplos, alguns exemplos serão seguidos. Mas nós não podemos impor nada a ninguém, porque toda evolução é pessoal. Mas precisamos evoluir e nós não escapamos a essa lei, a lei do progresso. Temos que evoluir. Por isso que nesse momento de transição que a Terra passa, muitos já não vão voltar para cá, para a Terra regenerada, onde o mal pode existir, mas vai ser com muito menor intensidade do que a gente vê hoje. Que existe muito bem na Terra, muitas pessoas praticam o bem, existe muito bem, mas o mal ele sempre se sobressai. Nessa nova Terra, nesse reino que Jesus nos prometeu, o mal ele será muito menor. Existirão outros mundos acima, porque a nossa tendência, a tendência de tudo que Deus criou é evoluir. Então, por isso, nós não devemos abrir mão. Fomos chamados para trabalhar na sua vinha de luz, que Ele nos espera há 20 séculos. Ele veio, trouxe a boa nova, alguns entenderam, muitos não entenderam nada e continuam sem entender.
tendo um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas continuam sem entender de verdade que Ele deseja o quê? Que a gente aprenda, que a gente se instrua, que a gente cresça, que a gente evolua, que a gente ame, porque o amor, ele vence todas as batalhas. No final, ele sai vitorioso. Não com uma vitória de pirro, onde os vencedores e os vencidos, como nas guerras. Quem ganha com as guerras? Ninguém. Ninguém ganha. A grande verdade é essa. Ninguém ganha com as guerras. Há sofrimento de ambos os lados. Então, para os nossos irmãos que estão sofrendo com as guerras, vamos elevar nossos pensamentos, pedir para que esses que estão no poder, que eles possam pensar, possam refletir e acabar com essas guerras inúteis, acabar com tudo isso, resolver essas questões, pensar em termos de melhor para todos. Que os nossos políticos também tenham essa visão. Melhoria para todos. Todos. O máximo de pessoas que puder ser atingido pelo bem. E é isso que nós devemos pensar. Por isso, ela disse que as nossas vozes abafarão os ruídos da alucinação, porque é como se fosse uma alucinação esses momentos que nós estamos vivendo. E quando houve essa transição acontecendo, haverá em toda parte uma suave emoção de ternura que vai embalar a terra inteira. Todos nós ficaremos bem. Então vamos tentar melhorar ainda. Vamos continuar trabalhando, não só para o nosso bem, mas para o bem dos nossos irmãos também. Vamos ter paciência, vamos olhar com calma, vamos procurar olhar com aquele olhar de amor para todos e para tudo. Porque todos que estamos aqui estamos em processo de evolução. E lembrando sempre, Deus não desampara ninguém. Muitos que se acham desamparados, eles se acham, mas eles não estão, apenas porque não estão tão afobados e aflitos que não conseguem escutar os emissários de Deus falando, aconselhando. Às vezes a gente está tão aflito que as portas se abrem, as janelas se abrem e a gente não percebe de tanta aflição, tantos tormentos. Porque a gente se esquece que Deus é nosso Pai e Ele vai estar sempre nos ajudando. Ele nunca vai nos desamparar. Isso é a grande verdade. Bem, meus irmãos, eu quero terminar esse livro, terminando com essa missiva de amor. Vou ficar com saudade do livro, lembrando de novo, para quem quiser comprar para ler todas de novo, Divaldo Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles, e o título do livro, Vida Plena, com 30 mensagens, e essa é a última para a qual nós estamos terminando hoje. Aí, num próximo sábado, vamos ver o que eu vou pensar
até lá. Já tenho algo em mente. E eu quero agradecer a atenção. Quero desejar a todos uma semana tranquila, de paz, um final de semana tranquilo, de paz também. Que possamos sempre nos lembrar de ter ânimo e de darmos amor aos que estão ao nosso redor, lembrando que tudo e todos estão em evolução. E o nosso irmão, que às vezes está um pouco mais para trás, às vezes tem outros que estão um pouquinho mais na frente, mas todos estamos caminhando naquela estrada da vida que eu falei, aquela onde estamos em locais diferentes, mas todos caminhamos para evoluirmos. Então, uma excelente tarde para todos e até uma próxima etapa. Que assim seja, graças a Deus.